E agora vamos dar início ao nosso primeiro Estética In online, com uma palestra que promete nos ensinar a como encantar o seu cliente cada vez mais. E para abrir o nosso evento, não poderíamos ter escolhido uma pessoa melhor. Ele já esteve conosco em nosso evento presencial e, olha só, emocionou e encantou a todos que participaram da sua palestra. Ele é Head Trainee do Instituto I9C Treinamentos, Master em Programação Neurolinguística pela Sociedade Brasileira de PNL, Master Avatar pela The Start Age, formação em Coaching integrado pelo ICI, formação em Psicodinâmica aplicada a negócios e Management pela Disney Institute, entre outras formações. Tenho a honra de chamar ao palco para abrir o nosso evento e ministrar uma palestra com o tema Negociação e Vendas, a arte de conectar e encantar o cliente. Sobe aqui, William Lin, o palco é todo seu. Tudo bem? Bom dia, obrigado, Bom Ale, dia. obrigado. Bom dia a todos, muito feliz de poder participar da primeira Estética In online, uma honra poder abrir, né, essa Estética In como primeiro palestrante e espero contribuir nesses minutos, né, agregar valor. E é um tema que eu particularmente sou apaixonado, que é falar sobre negociação e vendas e principalmente a questão de encantamento. Né? Então, o que é, vamos direto ao ponto, o que é vender e negociar para cada um de vocês? Né? Qual o significado disso? É importante que vocês tenham a compreensão que nem sempre que negociamos estamos vendendo. Então, preste atenção, nem sempre que estamos negociando estamos vendendo. E sempre que estamos vendendo, estamos negociando. E eu quero que você compreenda isso para que a gente possa realmente entender de fato, né, hoje, a importância e como a gente pode melhorar o nosso resultado. Então, vender é conquistar, é seduzir e principalmente influenciar. Todos nós temos, né, a possibilidade de influenciar outras pessoas. Hoje, a gente ouve muito falar de influenciadores, né, em várias áreas, e você é uma influenciadora no seu segmento. Você só precisa desenvolver um pouco mais e entender como você pode se conectar melhor nesse processo. Né? Até porque eu falo que a venda é consequência de um excelente atendimento. Faz sentido isso para vocês? A venda é consequência de um excelente atendimento. E hoje é fundamental que você pense na melhor experiência do cliente, para que realmente exista a possibilidade de você ofertar o seu produto, o seu serviço. E eu vou dar algumas dicas simples para que você possa criar essa conexão e ampliar e ter um resultado melhor. Né? Então, rapport e empatia, para quem não sabe, rapport vem do francês, é trazer juntos a pessoa, é uma técnica e você pode desenvolver. Conhecem pessoas que chegam no ambiente rapidamente criam conexões? Ou, por exemplo, quando você vai no evento, numa festa, né, você é aquela pessoa mais introvertida, reservada, ou é aquela pessoa que já chega no ambiente, mesmo que esteja sozinho ou sozinha, já cria excelentes conexões. Faz questão de conhecer pessoas, né, saber o que a pessoa faz, né, já se enturma, já se sente em casa. Tem pessoas que têm essa habilidade, ok? E algumas pessoas que não têm, podem sim desenvolver. E a empatia, sem sombra de dúvida, é fundamental. Inclusive foi discutido no Fórum Mundial Econômico de Davos, nesse ano, em janeiro de 2020, que é uma das habilidades essenciais para todos nós, empresários, empreendedores, profissionais de sucesso, desenvolver a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De uma maneira muito simples. Muitos falam, William, falar é muito bacana, empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Mas, de fato, como é que eu faço isso? Então, eu trouxe para vocês algumas percepções de forma muito simples como você pode trabalhar a questão da empatia. Né? Como é que você vai se colocar no lugar do outro? Então, eu vou passar um pequeno trecho de um filme para vocês perceberem a importância da empatia. Have a
juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. What are you doing? Continuing the experiment. Maybe we can start a lemonade stand together after we get kicked out of medical school. Esse é um vídeo que eu referencio, é um clássico, né? Pat Adams, e ele mostra rapidamente como é que é a questão da empatia. O professor, que é o mestre, está dando as instruções para os seus alunos, os futuros profissionais da área da saúde, dando uma série de instruções técnicas, ele é fera, é bambambam, mas ele não gerou nenhuma conexão com o paciente. Vocês perceberam que absurdo? E o Pat Adams, com a simplicidade dele, ele teve o cuidado de perguntar o nome. Ele olhou para a pessoa como uma pessoa merece ser reconhecida. Ele gerou uma conexão de maneira rápida que até a fisionomia dela mudou. E como é que você cuida das relações com as pessoas? O seu atendimento de fato é humanizado? Você cria uma conexão para que o seu cliente se sinta à vontade no seu ambiente e ele não pense, olha, só quer me vender mais um produto, um serviço. Como é que funciona essa relação? E a empatia é a possibilidade de você gerar boas conexões, compreender de fato, porque a pessoa vai compartilhar a necessidade. E aí, de fato, você poder ofertar. O que eu vejo que é muito comum no mercado, profissionais ainda, que não têm esse olhar e simplesmente estão preocupados em ofertar pacotes e serviços só por uma questão monetária. Isso é uma preocupação que eu tenho e quero dividir isso com vocês, porque quanto mais você corre atrás do dinheiro, menos ele vai parar na sua mão. Preste atenção, eu vou repetir. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, menos ele para na sua mão. Quanto mais você agregar valor, quanto mais você contribuir e se preocupar em ajudar verdadeiramente o teu cliente, a pessoa que está à sua frente, isso tem uma outra força energética. Se você realmente pensar em ajudar com o que você tem de habilidade e conhecimento, isso tem um outro movimento. Faça uma reflexão, veja se isso faz sentido para você. E você pode também utilizar a habilidade da empatia mesmo à distância. Hoje é muito comum eu dar aulas pelo Zoom. Eu tive que aprender a criar uma conexão de uma outra maneira. Agora, né, nosso evento aqui da Estética In está sendo online. E mesmo à distância, a gente tem a oportunidade de criar boas conexões. Né? É claro que o trabalho no dia a dia de vocês têm alguns milésimos de segundos ou um tempo muito curto no presencial, mas é importante que você desenvolva isso, porque esses milésimos de segundo é que vai gerar conexão para que você possa, dali em diante, negociar com o seu cliente. Né? Então, de fato, criar boas conexões. E empatia é isso, é você olhar de uma maneira humana, é você criar mecanismo de se conectar com a pessoa. Tá? Isso é extremamente importante. Ok? Então, como é que eu pratico empatia, William? Você está falando de empatia, eu entendi a parte teórica e técnica, e como é que eu faço isso no meu dia a dia? Então, eu trouxe aqui algumas dicas para contribuir com vocês. Escuta ativa, atenção plena, escutando todo, né, o nosso ser. Então, escuta ativa e parafrasear, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo agora, nesse momento do isolamento. Né? Meus pais são comerciantes, eles têm um estabelecimento no bairro da Liberdade, meu pai trabalha com comida oriental, tem mais de 75 anos, então ele entra para uma faixa de risco, certo? E eu e meus irmãos discutimos com ele nesse período do isolamento para que ele ficasse em casa. Imagina meu pai com mais de 75 anos, onde ele tem uma rotina que ele abre o comércio dele às 6 da manhã para receber o fornecimento de peixe. Não que ele abra o comércio dele para o público esse horário. Né? Ele abre o comércio por volta de 11 horas, meio-dia, e vai até o turno, até às 10 horas da noite, às 22 horas. Né? E ele muitas vezes espera os colaboradores até desmontar, limpar, enfim, ir embora, muitas vezes até às 23. E é um ritmo que ele vem há anos. Imagina para o meu pai, numa idade, né, que tem um ritmo, é a vida dele, a gente isolar ele em casa.
Imagina o transtorno. Eu imagino que muitos de vocês tiveram que conversar com os pais de vocês ou pessoas com a idade de risco para que as pessoas tivessem mais cuidados, que é fato, né? Meu pai com muita relutância. Imagina o transtorno que isso gerou. Uma briga e discussões a ponto de eu fazer uma reunião com meus irmãos e discutir. Nós queremos ter razão ou ser feliz? O pai já tem mais de 75 anos. A gente não sabe se ele vai ter mais 10, 15, 20, 30 anos conosco. Será que é importante a gente ter alguns cuidados? E nós começamos, de fato, a treinar e trabalhar, principalmente os meus irmãos, a questão da escutativa, que é realmente a atenção. Né? E parafrasear é repetir algumas questões que meu pai constantemente falava e a gente não tinha paciência. Pois, pai, você já falou sobre isso. Muito pelo contrário, hoje a gente repete o que ele está falando para que ele também tenha a segurança que nós estamos não só dando atenção e compreendendo o que ele quer dizer. Isso mudou completamente a relação dele, inclusive com a minha mãe. Por quê? Melhorou. A partir do momento que nós utilizamos a habilidade da empatia, a minha mãe indiretamente foi beneficiada, porque ela era a pessoa que ficava 24 horas com meu pai. Imagina aguentar ele reclamando o dia inteiro. Vocês entendem? Como é importante trabalhar a empatia. E nesse momento, você ouve o seu colaborador? Você ouve o seu cliente? E a sua família? É uma excelente oportunidade para que você desenvolva isso. E quando eu falo de reconhecer a emoção do outro, e comunicar essa emoção, para você que tem filhos, isso para você com certeza é muito claro. É gostoso quando o teu filho, a tua filha te abraça, diz, papai, mamãe, eu te amo? É mágico, é maravilhoso. Isso traz um estímulo. E a minha pergunta, há quanto tempo você não proporciona isso para as pessoas que são importantes na sua vida? Ou mesmo seu pai e sua mãe, quando é que foi a última vez que você proporcionou isso? E é demonstrar, reconhecer. E o teu colaborador, você reconhece que ele prestou um excelente serviço, que é um companheiro que mesmo com todas essas adversidades, está junto na batalha? Mesmo muitas vezes a gente tendo dificuldade na parte monetária, está na batalha, acreditando numa mudança, numa retomada forte? E como é que você lida isso com o seu cliente? O teu cliente interno, que é a sua equipe, que é o seu time, para que isso seja claro, para que o seu time possa também entregar com esse modelo de encantamento, porque isso gera encantamento. Então, rapport, como eu disse, é uma técnica que todos nós podemos sim modelar e aprender, principalmente para você que tem dificuldade, quem já tem essa habilidade, perfeito, ajude e capacite as pessoas que estão à sua volta, que é uma técnica para você o quê? Criar sintonia. E você vai utilizar a empatia também. É uma técnica útil porque você pode criar conexões com um ou mais indivíduos, mais pessoas. Tá? Então, todo atendimento começa em algo comum. Então, encontre esse ponto e a técnica é muito simples. Acompanhe, acompanhe, acompanhe para depois conduzir. Não queira conduzir sem acompanhar. É como uma dança. Vocês já viram casais, início de relacionamento, um levanta a taça, outro também, um sorri, o outro também, porque existe um espelhamento, existe um acompanhamento. E você pode espelhar o teu cliente. A maneira como ele se comunica, como ele gesticula, porque nós queremos nos relacionar com pessoas parecidas que falam a nossa língua, que me compreende, que me entenda. Porque se eu não estou vendendo, eu estou no processo, numa possibilidade de compra. Como eu disse, a negociação, ela existe desde que eu queira realmente abrir esta possibilidade na conexão com a pessoa, eu posso estar negociando o tempo todo. Então, você pode negociar com o seu filho uma ideia, você pode negociar com o seu companheiro, a sua companheira, um projeto. O tempo todo nós estamos tomando decisões e negociando. Então, a técnica de rapport, eu trouxe alguns exemplos, do mercado da beleza. Aqui, como na verdade espelhamento é importante. Vocês podem observar na imagem que as pessoas são muito parecidas no jeito, na forma de sentar. Tem essa moça que está conduzindo, ela conseguiu criar conexões com 3 pessoas. Você vê que a forma do pezinho, tudo bem que tem um banco alto, mas olha o jeito, um pouco curvado. E esse movimento é meio que inconsciente. Para que vocês tenham clareza, eu tenho uma empresa que eu presto serviço, eu dou treinamento para a empresa, e eles têm um call center que atende alguns clientes no Rio Grande do Sul, no sul do país. E eles perceberam que era muito frequente gerar
insatisfação ou reclamação por conta de prazo de entrega, por conta de morosidade, ou mercadoria que de repente foi com algum equívoco, alguma falha. E eu sugeri para eles, dentro desse processo, que eles contratassem um profissional que realmente falasse, né, a língua, que criasse uma conexão. A língua é portuguesa, mas o sotaque é diferente. E o que aconteceu? Criou um canal de tal maneira que essa central hoje, quem administra é esse gaúcho, que ele tem o maior número de atendimentos por conta do pessoal do Sul, criou uma conexão pelo fato dele ser, né, gaúcho, dele falar com sotaque e as pessoas compreenderem. Criou um vínculo só pelo fato. Para você entender melhor, você já teve a oportunidade de viajar para fora do país? Já encontrou um brasileiro? Quando você encontra um brasileiro, vira festa. Né? Nós brasileiros temos esse amor pelo povo brasileiro. Ou melhor, você já foi para as praias lindas do Nordeste, e aí você encontra uma pessoa da tua cidade, eu sou de São Paulo, encontro um paulista lá nas praias do Nordeste, é capaz de no final da tarde eu estar tomando um chopp com a pessoa, dividir um passeio. Né? Por quê? Cria, né, uma sintonia de uma maneira muito rápida e não dá para explicar como isso é importante. Então eu quero que vocês entendam que o processo de encantamento a gente tem que trabalhar o tempo todo. E eu trouxe a definição de encantar, que eu quero que você se atente a esse item 2, que é seduzir, cativar e maravilhar. Né? Você que é casado ou casada ou namora, você tem seduzido o seu companheiro, a sua companheira de forma constante? Como é que é essa relação? Sabe por quê? Porque se você não vem seduzindo e vem cativando, você abre espaço para concorrência, onde aparece a concorrência. Faz sentido para vocês? Né? Aparece a concorrência. Se acontece isso no meu ambiente familiar, imagina no meu profissional. Imagina no meu negócio, onde o meu cliente está sendo, né, seduzido o tempo todo. Nós temos hoje as mídias sociais, as ferramentas onde as pessoas, né, conseguem criar conexões. Olha só, então, se eu tenho esse olhar para a minha família, né, eu trouxe o exemplo, e o meu negócio, e o meu cliente, ele tem inúmeras possibilidades. Como é que você cuida dessa relação? O que você tem feito para criar boas conexões de forma constante? Né? Então eu trouxe aqui alguns segredos que eu quero compartilhar com vocês do sucesso da Disney. Não é para vender Disney, muito pelo contrário, eu acho que a Disney já tem isso muito claro, um desejo de muitos brasileiros de ir para lá. Como é que eu posso trazer essa expertise para o meu modelo de negócio? O que eu posso fazer, né, com esse conhecimento que eu adquiro na forma que a Disney cuida da sua equipe, do seu cliente interno, para que crie essa magia para impactar na vida de tantas pessoas? Como é que se cria esse desejo ardente das pessoas, muitas vezes, desembolsarem não só valores expressivos para ir para lá, mas se organizar a ponto da família toda, ou envolver mais pessoas para poder, né, ir para a Disney? E detalhe, quantos retornam, que já foram para lá e voltam, né, para os parques, para passear, para se contagiar novamente com essa magia? O que eu posso aprender? Então você que já teve o privilégio de participar, de ir para um evento, né, ou de ir para um parque, ou participar de alguma atividade da Disney, você sabe o quanto eles se preparam para cada detalhe e a magia que é gerada. Para que você entenda sobre magia, eu vou passar um pequeno vídeo para vocês e reparem nos detalhes, em cada detalhe, e se gera encantamento. Hey Lily, What? do you want to open a birthday present early? Yeah. You do? Okay, go sit on the couch. Is your birthday coming? Okay. So just open that backpack. Oh, it's heavy. Just 'cause. No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. Well, what's in there? Pull the stuff out. I got a movie. How'd you know I won this, Mom? Yeah. What else? I got another movie. How'd you know I won this? I How? didn't. I How? just didn't. Mommy, how? Whoa! Those! Pajamas. Ooh. What kind are those?
there's a monster. I mean, Minnie Mouse. Minnie Mouse? What else is in there? Pajama pants. Wow! Let's see. Do you remember? Show me. What does it say? I love Disneyland. What else is in there? Snacks? What else is in here? More snacks? That's it. Where do you think we should take all this stuff? Leave it here. Where do you want to go with it? If you could go anywhere, where would you want to go? Disneyland. Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. Okay. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Are you excited? It's for your birthday! Oh Happy birthday! It's my birthday today. No, in a week, but we're going. I'm crying too! I'm crying too! You excited? You Daddy first! Are you gonna worry about it? We're going when Daddy gets home from work. When Daddy gets home from work. Do a happy dance! Yeah! I love you! I love you too. Okay, bye! E você, se emocionou com esse vídeo? Porque eu me emociono. Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu me emociono bastante. Então, se você se emocionou, coloca aí no chat. E se você está curtindo, dá um like aí, compartilhe. Quem sabe, talvez alguém mereça também participar agora, né, assistindo este evento que foi preparado com muito carinho. E é essa emoção, é essa magia que encanta. São pequenos detalhes. É um vídeo que uma mãe preparou para comunicar para sua filha que ela teria oportunidade de fazer um passeio com a família. Vocês viram o impacto? Né? Ela criou todo uma estratégia, né? E esse vídeo é extremamente encantador, né? E a Disney traz algumas premissas que eu quero dividir 7 com vocês, simples, para que você realmente leve isso para o seu dia a dia e aplique já no teu negócio, né? Então a Disney diz o seguinte: concorrente é qualquer empresa com qual o cliente compara. Então vamos pegar o seu espaço, a clínica, a sua clínica, o seu spa, o seu espaço. De repente você para pensar: será que o restaurante do meu lado é meu concorrente? Será que a farmácia que está de frente é meu concorrente? Será que a loja, né, de colchão que está um pouco mais à esquina é meu concorrente? O posto de gasolina é meu concorrente? Será que, né, o profissional de áudio e vídeo que tem ali uma produtora que está ali próximo é meu concorrente? A loja de telefonia, de celular é meu concorrente? Sim, todos eles são seu concorrente. Mas como? São objetos social diferentes, produtos diferentes. Mas na questão do serviço, eles são seu concorrente. Porque se eu, como cliente, for no restaurante almoçar e eu for extremamente bem recebido, acolhido e tiver um atendimento espetacular, e eu chegar no seu espaço e tiver um atendimento meia boca, eu vou comparar na hora, é inconsciente. Isso acontece em qualquer área. Pode ser um trailerzinho com uma pessoa vendendo hot dog, me deu atendimento esplêndido, e eu chegar no seu lugar, o teu profissional demorar para me atender, ou, né, ignorar, ou demorar para me atender, ou enfim, qualquer circunstância negativa, isso vai gerar inconscientemente uma comparação. E ele vai comparar. Então, concorrente é qualquer empresa com qual o cliente compara. Use esse exemplo para treinar também o seu time, a sua equipe. Item 2, atenção aos detalhes. Então, para quem já foi no parque, sabe como é que é a magia do parque, né? Quem não foi, eu vou descrever de forma bem breve e objetiva. Antes de você entrar no parque,
né, para quem for pegar o exemplo Orlando, que tem vários parques ali, mas eu vou pegar o Magic Kingdom, que é o do Castelo das Princesas. Imaginem só que eu estou indo com a minha família, né, de férias conhecer o parque. Antes de eu chegar no parque, eu vou passar pelo estacionamento, onde eu vou decidir onde eu vou parar o meu carro. E lá ele tem uma tabelinha com valores, só que quem atende são pessoas extremamente cordiais, gentis e sorriem demais para você. Então ele já cria uma conexão e já gera empatia com uma comunicação que nós chamamos de não verbal, que é o sorriso. Você sorri, o seu time sorri. E sorrir também no atendimento telefônico. Muitas vezes você liga para um lugar, você percebe no tom de voz que a pessoa está de mau humor. Será que isso é importante, você treinar o seu time, capacitar? Porque muitas vezes você contrata um profissional, é uma recepcionista, acabei de contratar. Cuidado, muitas vezes você está queimando na largada. Na entrada do teu negócio, você já perde o cliente. Né? Então, vamos pensar de forma positiva como é que a gente pode melhorar todo esse contexto. Quando eu digo atenção aos detalhes, a Disney tem essa preocupação na experiência do cliente. Eu estou falando de experiência ao cliente. Você cuida dessa jornada para o cliente ter a melhor experiência na sua clínica, no seu espaço, né? Você que trabalha com bem-estar, com saúde, como é que você cuida? Porque não adianta você ser fera na hora que ele está na sua maca, no seu atendimento, se antes ele não tem esse cuidado. É um conjunto. Né? Muitas vezes queima na largada, ele não tem o privilégio de conhecer de fato o seu trabalho dentro de sala. Então esse cuidado é importante. Vamos avançar. Cheguei, defini que eu vou parar em determinado lugar, paguei o valor, ela me deseja um excelente dia e eu vou seguir a rota. O que acontece? Tem pessoas sinalizando para que eu pare em determinados lugares. Detalhe, não é eu que escolho o lugar. Eles meio que direcionam eu estacionar no lugar que eles queiram. Ok, parei o carro, desci com a minha família, tem um trenzinho que vai levar a gente para próximo da entrada do parque. E aí você já tem toda uma magia, você já viu o parque, eles já criam uns entretenimento, né? O motorista desse trenzinho, então já começa toda a magia. E ele alerta, olha, lembre-se onde você parou o carro, enfim, tal. Né? Tem placas de sinalização com imagens, enfim. E aí você vai sentido ao parque, só que você ainda não entrou no parque. Quando você chega no lugar onde ele estaciona esse trenzinho, você tem duas opções, no caso do Magic Kingdom. Ou você vai de barco, fazer um novo passeio, ou você vai de trenzinho, num tipo, chama monorail, parecido com o nosso metrô, numa área aberta, e você vai em direção ao parque. Chegou no parque, você ainda não entrou no parque. Você é recebido, sabe por quem? Não é pelo Mickey, não. Quem diria, né? O Mickey tem uma fila gigante. Você vai ter a oportunidade quando estiver lá dentro do parque. São senhores e senhoras, né? Eles contratam os profissionais da melhor idade. Olha só, eles valorizam muito esses profissionais. E eles são treinados. Parece o vovô e a vovó. Porque na casa do vovô e da vovó pode tudo. Então é um momento de lazer que você é convidado, e nesse momento, enquanto o vovô e a vovó te recebem, né, eles estão fazendo uma revista da tua mochila, vendo os apetrechos que você está levando de forma muito sutil. Então, naturalmente, inconscientemente, tem uma bancada, você deixa a tua mochila, os seus pertences, eles vão olhar para ver se está tudo ok. Nisso ela te pergunta gentilmente, ela faz já uma coleta de informações, ela está pesquisando informações de onde você veio, a primeira vez que você vem no parque, né? É um momento de celebrar, de comemorar, e aí ela coleta informação, vou dar o exemplo, a minha filha disse que era o aniversário dela, e nós estávamos de fato celebrando o aniversário. Ela, poxa, que maravilha, posso te dar um bottom? E estava escrito, Happy Birthday, e colocaram o nome dela, Letícia, no bottom. Minha filha já ficou maravilhada, né? Ganhou um bottom de presente da Disney, né? Com o nome dela. Ok, entramos no parque. Logo na sequência, a gente percebe ali uma movimentação de pessoas pegando mapas, e eu achei demais, tem um mapa, né, no nosso idioma, em português, facilita muito a nossa comunicação. Por quê? Eles estão atentos aos detalhes, eles cuidam de cada detalhe, ok? E nós entramos para o parque. E olha só, no parque você vê, tem as lojas e uma rua
que é a rua principal da entrada do parque, onde você observa o castelo. E quando eu digo todos mostram entusiasmo, vem associado com atenção aos detalhes, eles têm um cuidado enorme, porque eles sabem que um dos pontos que a maioria dos turistas param é quando está próximo ao castelo para fazer imagens. Então eles têm esse estudo, que é um dos melhores presentes que as pessoas levam dessa experiência, são fotografias. O que eles fizeram? Né? Existe uma área de desenvolvimento dentro da Disney chamada clientologia, que é a ciência que estuda a experiência do cliente. Eles contratam os melhores profissionais de fotografia para registrar imagens incríveis. Olha só que demais. Então imaginem só, vou eu e de repente uma companheira e somos tímidos. Não falamos o idioma. Como é que se tira a foto? Eu tiro dela, ela tira a minha? Não. O fotógrafo, ele está nos pontos principais e ele vai ter o entusiasmo de chegar perto e pedir a gentileza para tirar uma foto. Ele pega a sua câmera, tira a tua foto, te devolve e pede para você aguardar 1 minuto, que ele vem com a câmera dele profissional, registra uma foto incrível e te dá um cartão, onde ele gravou a foto e diz para você, nos pontos principais, vai registrando fotos e no final do teu passeio, tenha a curiosidade de olhar como é que ficaram as imagens. A taxa de conversão é altíssima, que no final eles vendem as fotos e são fotos maravilhosas. Mas o cuidado que eles tiveram de tirar com o meu celular, né? Então essa conexão, e o colaborador é treinado para mostrar esse entusiasmo. O item 4, tudo mostra entusiasmo. Então quando você vai para as lojas da Disney, você percebe um movimento em cada ambiente, o quanto aquilo tem cuidado. A loja parece que recém-inaugurou para você. Você vê as prateleiras cheias, as gôndolas cheias, a limpeza, né? A forma do colaborador te receber. E é claro que nos horários de tráfego, no movimento maior, eles aumentam o número de colaboradores para que você tenha a melhor experiência. Então eu vou compartilhar um fato para que você entenda quando eu digo tudo mostra entusiasmo ou tem atenção aos detalhes, que na verdade existe uma amarração em todos esses 7 segredos da Disney, né? Quando todos mostram entusiasmo e tudo mostra entusiasmo. Eu estava com minha esposa e a minha filha, minha esposa estava na época grávida, né, aguardando a chegada do nosso segundo filho, Lucas, e ela estava com aquele barrigão, mais de 6 meses, um calor insuportável, então para ela, dentro da loja, era o melhor ambiente por conta do ar-condicionado. Quando a profissional percebeu que nós entramos na loja e ela estava grávida, rapidamente eles pegaram, né, um banquinho para que ela pudesse se acomodar. A minha filha, olhando um monte de princesa, bonecos, ela, ai pai, eu quero esse eu não tenho, com 4 anos de idade, imagina aquela loucura, querendo todos os personagens, né? E eu, sem graça, colocando os bonecos de volta, as bonecas de volta, para a filha, pelo amor de Deus, e a minha esposa sentada ali na cadeira. Rapidamente uma senhora, muito gentil, se aproxima e diz, não, esse é o meu trabalho, fique tranquilo. E ela começou a guardar e entreter a minha filha. Ela se abaixou, olhou nos olhos da minha filha, começou a se conectar com a minha filha. Lembra da técnica da empatia, do rapport? Que eu falei anteriormente? Ela criou a conexão. E isso me deu tranquilidade que eu precisava comprar algumas lembrancinhas. Ela me deu uma sacola e rapidamente eu comecei a circular, enquanto a minha esposa estava lá observando a minha filha, né? E nesse passeio rápido eu voltei para dar uma olhada. E eu percebi que minha esposa já estava tão tranquila que ela já estava mexendo no celular dela. A minha filha estava brincando com aquela senhora e ela estava sentada no chão brincando com a minha filha. E ela era uma profissional que deveria estar atendendo. E ela de fato estava mais do que atendendo, ela estava me surpreendendo. Porque ela estava cuidando do quê? Do maior patrimônio que um pai e uma mãe têm, que é o filho ou a filha. Isso me deu tranquilidade de circular melhor pela loja. E eu me dei conta na hora que eu fui para o caixa, que a minha sacola estava cheia, tinha uma fila, e a fila anda, e quando eu paguei o meu ticket, eu percebi o quanto eu acabei investindo, ou comprando, ou gastando dentro do estabelecimento. Aumentou muito o ticket, porque me deu tranquilidade para que eu pudesse escolher outros itens. Se eu tivesse preocupado com a minha filha, não tivesse ninguém entretendo a minha filha, minha esposa, cansada ali com calor e não tivesse tranquila, o que eu iria fazer? Pegar um ou outro item e ir embora. Aumentou. Vocês perceberam que são pequenos detalhes? Vocês perceberam que mostra entusiasmo? Vocês perceberam que ela criou uma conexão com a minha filha e me deu segurança? Quando eu cheguei, a minha filha parecia amiga, tanto que ela abraçou e ainda deu um beijo na senhora antes de ir embora.
Você vê o poder da conexão? Vocês percebem como é importante a gente capacitar a nossa equipe para que realmente tenha um processo de uma experiência incrível? Qual a jornada que teu cliente tem quando ele chega no seu estabelecimento? Ou antes de chegar no seu estabelecimento, como é que ele se conecta com a sua marca, o seu produto, o seu serviço? Como é que ele chega até você? De que maneira você se comunica para que seu cliente se sinta à vontade ou desperte a curiosidade para ele se relacionar com você? São alguns pontos que eu quero que você observe. Item 5, anote aí, múltiplos pontos de escuta. O tempo todo eles estão com o canal de escuta deles aberto, ouvindo para desenvolver novos projetos, novos produtos. Ou vocês acham que os brinquedos, né, tem alguém que teve a ideia e vamos lançar? Não, eles estudam demais, eles têm um planejamento enorme. Muitos brinquedos demoram anos para serem lançados porque são feitas inúmeras pesquisas, porque o investimento é alto, para que eles de fato sejam extremamente assertivos. Múltiplos pontos de escuta. Então imaginem a cena, e eu vivenciei isso, né, onde nós fomos para a fila tirar foto com um personagem. Então em alguns lugares o personagem ele tem um horário que ele vai lá para tirar fotografia. Então dentro do mapa você consegue identificar e ele diz, ó, o Pluto vai estar em tal horário, né, em tal lugar, tais e tais momentos para você registrar uma fotografia. Então você não vê dois Pluto, não vê dois Mickey passeando no parque, né? Você entende que aquilo tem uma magia para a criança. O pai e a mãe sabem que é um boneco, um personagem, mas para o jovem, para a criança, ela tem uma magia. Então você não vê o personagem, né, se alimentando, tirando a roupa, muito pelo contrário. Isso tudo é nos bastidores. Nos bastidores acontece uma série de coisas e nós não temos acesso. Né? Eu, quando fiz o curso, tive o privilégio de conhecer todos os bastidores e você vê a preocupação e o cuidado. Então imagine o Pluto saindo de cena e eu estou acompanhando o Pluto. Então eles têm um double check, que o personagem ele é checado antes de ir para a cena, né, que eles falam que é o momento do show. Então, e vão dois profissionais com ele, para que ninguém atrapalhe o percurso até ele chegar no destino dele, onde ele vai registrar as fotos. Porque senão vão parar ele para tirar foto, e se ele não parar é deselegante, né? Se chegar um maluco com uma faixa de um negócio nada a ver e querer tirar foto e registrar. Então tem todo esse cuidado que é atenção aos detalhes. Né? Então durante o tempo todo, os profissionais que vão acompanhando, eles também são muito gentis e cordiais de sinalizar, olha, a gente vai tirar foto em tal lugar e tudo mais. E quando o personagem para, sempre tem uma cena, né? Tem um ambiente para que ele possa registrar boas fotografias, é formada uma fila. Ok? Só que tem uma organização e um cuidado. Tem o começo e o final da fila. Então tem um profissional que vai marcar o último que vai conseguir tirar a foto. Pô, mas por que, William? Porque tem um tempo que o profissional está dentro daquela fantasia, de repente, o calor. Então eles têm tudo isso muito cronometrado e cuidado para que o cliente tenha uma boa experiência e também preserve o colaborador. Só que o último da fila, e aconteceu exatamente nesse passeio que eu fiz, chegou uma criança e o último que foi a pessoa da fila, né, o profissional da Disney se posicionou atrás com uma placa sinalizando que seria a última fotografia. Chegou uma criança querendo tirar foto com a sua mãe. E o colaborador, gentilmente, disse, olha, não dá mais porque pelo andar da fila vai terminar exatamente aqui e é o tempo que eles têm, né, organizado. O que aconteceu? A criança começou a chorar. E aí você está falando de experiência, em momento mágico. A criança está chorando, o que você faz? Olha o trabalho que se chama recuperação de serviço. Existe uma falha que não depende daquele profissional. Existe uma situação que tem uma organização, mas o parque talvez tenha que fechar daqui a pouco. Como é que você atende essa demanda? O profissional fez o seguinte, e eu vi. Ele se ajoelhou, olhou nos olhos da criança e começou a perguntar coisas para a criança. Ela perguntou o nome da criança. E é claro, a criança estava chorando, ela não respondeu. Quem respondeu foi a mãe. Ele perguntou, de onde você veio? Você vai voltar no parque? E a mãe que respondia, mas ele estava se conectando com a criança o tempo todo, criando um meio, lembra do rapport? Que você pode conectar com uma ou mais pessoas? E ele estava ali conectado com a criança e ao mesmo tempo com o pai e a mãe. E o pai e a mãe que iam respondendo. E aí ele, qual que é o seu sobrenome? Ele estava coletando dados. E você está hospedado aqui perto, está gostando do parque? Qual que é o brinquedo que você mais gostou? Ele começou a tirar o foco
Nenhum momento ele ficou mais falando do personagem, da foto. Ele trouxe para momentos incríveis que o menino vivenciou no parque. Quais são os brinquedos que você mais gostou do parque? E você, está hospedado aonde? Ele coletou uma série de informações e não anotou nada. Sabe o que aconteceu? Ele sabia o sobrenome do menino, sabia que ele não ia retornar para o parque, e ele sabia onde ele estava hospedado, porque ele fez a pergunta: você está hospedado onde? E ele, por coincidência, estava próximo do complexo da Disney. Sabe o que o colaborador faz? Ele é treinado para isso. Ele vai nos bastidores, o Pluto tem uma fotografia, eles escrevem uma mensagem assinada, né, com o nome do jovem e mandam entregar no hotel. Gera uau, gera encantamento? Como é que é a experiência dessa família que não conseguiu tirar fotografia e quando chega no hotel, ele receber, né, uma foto agradecendo a visita? Gera uau, gera encantamento? Múltiplos pontos de escuta. Eles estão o tempo todo ouvindo o cliente para tomar boas decisões, para lançar produtos, para realmente melhorar a experiência do cliente. Faz sentido para vocês? Recompensa, reconhecimento e comemoração. Eles estão o tempo todo buscando mecanismo para celebrar e comemorar, porque é um momento muito especial, é um momento mágico. Como você que cuida do bem-estar, a saúde do seu cliente, né? Então você também tem que celebrar momentos especiais, né? A pessoa perdeu lá alguns quilinhos que ela desejava, ela melhorou a autoestima dela, ela trouxe um bem-estar, ela melhorou alguma coisa que você teve, né, esse cuidado, porque você é fera no que você faz. Então olha só, quando eu digo recompensa, reconhecimento e comemoração, vocês têm ideia qual que é uma das perguntas que é mais feita, né, no parque? Uma das perguntas é onde é o banheiro. Então todo colaborador, onde ele está, ele tem que sinalizar o banheiro mais próximo e de preferência 2 alternativas, porque você não sabe se o cliente vai para a direita ou para a esquerda. Então você direciona com os 2 dedos, né, o colaborador é treinado para direcionar. Se você for para esse lado, o banheiro mais próximo é ali, se você for para o banheiro mais próximo é ali, ok? E uma das perguntas que também é muito perguntado: que horas é a parada das 3 da tarde? O que você responderia? Que horas é a parada das 15 horas? Às 15 horas? Resposta errada. Ele é treinado para dar a seguinte resposta: o nosso desfile começa pontualmente às 15 horas atrás do castelo, e ele vem nessa direção. E nós estamos exatamente num ponto privilegiado. Eu recomendo que você assista, porque é magnífico, e você chegue no mínimo 30 minutos antes. Fique do lado direito, porque aqui, exatamente esse lado da rua, não vai bater sol. E você vai ter uma oportunidade de registrar fotos incríveis. Vai ter um cordão de isolamento, e aqui logo ao lado tem uma loja que vai ficar atrás de vocês vão ficar posicionados, né, de frente à loja, e a loja, ele tem as portas automáticas que vão abrir conforme tiver o movimento, e o ar-condicionado vai refrescar um pouco vocês. Além disso, nós temos o melhor muffin, né? Aqui em frente tem uma sorveteria ao lado que você pode apreciar com seus filhos, né? Então, fica a sugestão. Gera encantamento? Porque a maioria das pessoas não sabem fazer perguntas. E eles dão respostas para que você realmente fique impactados de forma positiva, de falar: cara, que atendimento é esse? Gera encantamento? E quando o cliente faz uma pergunta óbvia para você, o que você responde? Seu time é treinado para dar realmente uma resposta encantadora como essa? São esses detalhes. Ok, me posicionei com a minha família, estou assistindo lá o desfile, daqui a pouco vem a princesa, com todo aquele movimento, vem os personagens, e daqui a pouco eu percebo o príncipe para de frente aonde nós estamos, e ele se curva, olhando para minha filha, e diz: Letícia, happy birthday. Gera encantamento? Hã? O pai fica feliz só? Não. A filha, a mãe, os amigos que estão. William, como é que ele sabe? Simples. Lá no início, na entrada do parque, vocês se recordam que eu comentei que a senhora, na hora da entrada, coletou informações, múltiplos pontos de escuta, e ela perguntou se era uma celebração. Minha filha disse que estava comemorando, nós estávamos celebrando o aniversário dela, e colocou um bottom. Olha a conexão. Através do bottom, eles são treinados, ele bate o olho, ele se curva, ele gera um encantamento não só para minha família, para todos que estão à sua volta. Detalhe, eles estão o tempo todo buscando mecanismo para gerar a melhor experiência. Né? E sétimo, todas as pessoas são importantes.
né? Para a Disney, qualquer profissional tem um valor. Então, se você perguntar para o colaborador que está cuidando, por exemplo, do banheiro, você perguntar o que você faz aqui na Disney, sabe qual é a resposta? Ele não diz que ele limpa banheiro. Ele está ali para gerar felicidade. Esse é o propósito muito forte. Gerar felicidade em momentos de encantamento. E a sua empresa, a sua marca, tem um propósito muito forte? O seu time sabe disso? Ele compartilha isso? Então são alguns detalhes de forma muito sucinta, porque o nosso tempo é apertado, gostaria de ficar aqui a manhã inteira falando, porque eu ficaria horas compartilhando inúmeras experiências, dando algumas ideias e insights para vocês, né, do conhecimento que eu aprendi com eles e venho aplicando para que você, profissional de qualquer área, possa rapidamente, né, criar coisas para que você possa se conectar melhor, né, e gerar excelentes resultados, ok? E eu quero deixar para vocês essa informação. O cliente, ele tem que ter uma experiência de uau, ele tem que sair do seu estabelecimento, do seu atendimento com aquela sensação, uau, que demais, que experiência incrível, porque ele vai querer referenciar o seu produto, ele vai ser o maior propagador, maior propagadora do seu trabalho. Você já parou para pensar? Que muitas vezes você investe recursos em lugares que muitas vezes demanda, né, pouco resultado ou não gera resultado. Que tal você investir no seu cliente, nas pessoas que já acreditam e conhecem você? Né? Atender às expectativas, isso é comum. Hoje o que vai diferenciar você em relação ao mercado é superar as expectativas e criar esse movimento de gerar uau. Para que você entenda melhor, eu trouxe apenas um exemplo, que o nosso tempo é curto, né? Para você que tem filho ou filha, como seria você pedir uma pizza, né, na sua casa, num final de semana, numa noite qualquer, e quem for levar a pizza é o personagem que seu filho mais gosta? Um super-herói. Imaginem a cena, né? Seu filho, de repente, você tem um menino em casa que ele é fissurado no super-homem. Aí, quem chega para entregar pizza? O super-homem. Como seria essa experiência? Ou, de repente, é o Batman, e é o Batman que vai levar a pizza do seu filho. Seria algo incrível? Seria maravilhoso? Aí você deve estar pensando, por que eu não pensei no troço desse? Né? Então eu vou contar uma breve história para que você crie uma conexão. Imagine que esse super-herói está levando a pizza para sua casa, está lá na moto dele, né, dirigindo rumo à sua casa, e ele vê uma senhora que acabou de ter a sua bolsa levada por uma pessoa. Né? Ela acabou de ser roubada por uma pessoa. E aí ele para e pensa, cara, eu estou vestido de super-herói, eu recupero essa bolsa ou vou entregar pizza? Não me meto na história. E ele toma uma decisão rápida, no milésimo de segundo, e ele vai com a moto dele e recupera a bolsa para aquela senhora. Isso gera buzz, gera mídia, gera interesse? Gera, né? E baseado nisso, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu tive a oportunidade de conhecer, e talvez muitos daqui conheçam, de um lugar incrível. Se você não conhece, fica a dica. Não conheço os donos, não sou sócio da casa, mas é uma experiência que eu achei maravilhosa. E quando eu fui, não só eu, a minha família se encantou. Olha só o lugar, chama Heróis da Pizza, onde os personagens servem a pizza para sua família. A área da recreação infantil, né? Olha só que legal. A recreadora também de super-heróis. O restaurante lotado. A caixa, a galera. O super-herói. Aqui, ó, super-heróis, legal. Eu vou pedir para eles me mandarem uma mensagem melhor, aí eu passo. Bem bacana. Olha lá, super-heróis aqui, ó. Bem bacana. É agora, hein? Vamos dar um show, hein? Vem pra cá você também. Vem pra cá. Ó, vai ter show. Vamos se preparar. Essa pizzaria fica em Balneário Camboriú, para quem tiver curiosidade e interesse. Eu já fui 2 vezes quando a gente vai para o Beto Carreiro ali no parque, que é incrível, recomendo que todos vocês que estão assistindo vá conhecer. É um parque nacional, brasileiro, e é formidável, é encantador. E eu tive a honra de conhecer essa pizzaria. E eu fui lá ver
como é simples, e eles trabalham justamente com essa experiência incrível para o cliente. Eu estou trazendo um case do Brasil para que vocês entendam, porque muitas vezes você fala, pô, mas lá fora é fácil. Não, é questão de decisão. Se você tomar a melhor decisão, você vai ver o quanto isso é poderoso. E grave sempre, a venda é consequência de um excelente atendimento. Você quer vender mais, converter mais? A venda é consequência de um excelente atendimento. Então, eu agradeço demais, eu vou deixar os meus contatos, eu sei que algumas pessoas estão pedindo para que eu volte com as informações, o nosso tempo é extremamente apertado, né? E eu me comprometo, vou deixar aí o meu WhatsApp, anote aí, 11 999 79 12 12, manda a mensagem que você está assistindo, meu nome é William, tá? Eu vou deixar os meus contatos, vocês podem acessar o meu Instagram ou, né, é William Lee Inovice, ou no Instituto Inovice, você tem aí os nossos contatos, manda ali, ó, tem ali na tela, tem o meu Instagram, Facebook, LinkedIn, alguns artigos, caso você tenha interesse, e o meu WhatsApp, tá? Manda sua mensagem, eu compartilho informações com vocês e vou ficar muito honrado na conexão. Agradeço demais, e se você gostou, deixa sua mensagem aí com as informações do que foi bacana, tá? E espero revê-los em breve, e aproveite, porque olha, eles prepararam várias coisas bacanas nesse evento formidável, que é a primeira Aesthetic In Online. Gratidão a todos, tá? Utilizem com sabedoria. Um grande abraço. O William Lee. Estamos muito honrados de ter você abrindo o nosso evento, como sempre, dando um show de aula. Obrigado. A repercussão em nossas mídias sociais foi fantástica. Em nome do grupo Estética In, né? Nós agradecemos imensamente por aceitar o nosso convite, né? E por também compartilhar deste momento, né, William? Sinta-se abraçado. Muito obrigada. Quero agradecer Gratidão, demais. viu? Gratidão. Obrigado. Até a próxima.